Madre Teresa saiu de Calcutá, veio a Nova York e disse: eu tomarei conta dos aidéticos, eu me encarregarei de os ajudar com as minhas religiosas. Eles são os filhos do Calvário a que se referiu Jesus. A casa foi entregue. Ela telefonou para Calcutá pedindo voluntárias, e Ananda ofereceu-se para ser voluntária. Ela era ex-leprosa, era pária, sabia lidar com os outros párias morais. Na ordem de Madre Teresa, só se exige uma coisa: que o idioma seja inglês, um dos vários idiomas oficiais da Índia. Ananda teria facilidade de comunicação. Veio com mais 5 religiosas, instalou-se no pardieiro infeliz, onde estavam recolhidas a flor e a beleza da juventude americana em apodrecimento. Ali ela começou a ajudar os seus irmãos de degredo, a falar-lhes de Jesus, a retirar-lhes da consciência o conflito, a trabalhar nesse terrível conflito de consciência de culpa. Até que um dia ela soube que numa penitenciária do Estado o problema era mais grave, porque além de delinquentes em reeducação, se é que os cárceres reeducam a ninguém, havia contaminação, e aqueles portadores de AIDS eram perseguidos, ameaçados pelos seus colegas de cárcere, por causa da vida promíscua de pessoas do mesmo sexo, segregadas em um gueto social. Era necessário alguém fazer algo, e Ananda pediu permissão à Madre Teresa para internar-se na penitenciária, para ajudar aqueles companheiros de fortúnio. Passou a trabalhar com eles, a oferecer o AZT, a substância que detinha ou parecia diminuir em um caráter profilático a enfermidade degeneradora. Ali certo dia, um paciente homicida, diante da fragilidade da monja, foi tocado no instinto brutal de um sexo desorganizado. Apaixonou-se por ela, tentou violentá-la. Ananda habilmente liberou-se. Ele ameaçou de matá-la. Ananda sorriu. Ele falou que o seu preconceito era cruel. Ela não o aceitava porque ele era portador de AIDS, e certamente ela tinha medo do contágio, porque as almas corrompidas não acreditam na dignidade de ninguém. Aqueles que são dignos afetam-los, e eles se armam de cólera porque estão na decomposição da alma. Ananda prosseguiu impertérrita, mas um dia em que estava atendendo um paciente terminal, o bruto retirou da artéria com uma seringa o próprio sangue, e chegando-se a Ananda, injetou-lhe para poder contaminá-la, e falou-lhe com um sorriso: agora não há diferença entre nós, você também está contaminada. Ananda sorriu para ele e disse-lhe que ela estava ali porque possuía uma enfermidade muito maior. Ela era pária. O seu estado de indignidade social tinha 8.000 anos, desde a estruturação da Índia, e ela carregava esses 8.000 anos de abandono sobre os ombros. Não seria um pouco de sangue que iria fazê-la infeliz? Ela não podia ter uma coabitação com ele, porque se houver entregado ao amor, e o verdadeiro amor dispensa o sexo, pode naturalmente chegar ao clímax da plenitude no sexo, mas o sexo é brutal, é selvagem, instintivo, porque os cães praticam sexo, mas não amam necessariamente. E se manteve. Dominique Lapierre prossegue narrando a saga da AIDS, as lutas de Ananda. E no ano de 1990, quando ele vai publicar o livro,
Ananda é submetida ao novo teste e ela revela-se soro negativo. Não se havia contaminado. Dominique Lapierre pergunta por que, havendo recebido uma alta dosagem de vírus no organismo, ela não se contaminara. Ele se recorda daquelas pessoas que se dedicaram aos velhos leprosários, Albert Schweitzer, Damião de Vester, aqueles que saíam para se entregar aos tuberculosos, aos portadores de enfermidades infecto-contagiosas, e no entanto mantinham-se saudáveis. A década de 70, na história da medicina, foi arrebatadora, porque a ciência médica percebeu que a criatura humana não é o cérebro. O cérebro é um computador que decodifica o pensamento. Não é o cérebro que elabora o pensamento. É um instrumento que dá verbalização, mas que o pensamento é um departamento da mente. A mente não é orgânica, não é cerebral. A mente pode viver sem o cérebro, mas o cérebro não pode viver sem a mente. Foi graças a esta conclusão que os estudos mais primorosos modificaram o conceito dos neurônios cerebrais. Até a década de 1950, a cerebrologia dizia que nós possuímos na caixa craniana entre 2 bilhões e 5 bilhões de células nervosas. Essas células nervosas, quando morrem, não se repetem. Envelhecer é inevitável, porque essas células encarregadas do psiquismo e do equilíbrio orgânico, ao morrerem, não se podendo repetir, a tendência é o aniquilamento. Na década de 60, uma avaliação mais cuidadosa demonstrou que esses neurônios cerebrais eram de aproximadamente 50 bilhões. Mas na década de 70, com os microscópios eletrônicos, com as experiências de microcirurgia cerebral, elevaram seus números para 75 bilhões até 100 bilhões. Os neurônios são uma história fascinante. E concluíram os estudiosos que o cérebro humano não é um órgão como se acreditava, é uma glândula, a maior glândula do organismo, que se alimenta essencialmente de oxigênio. As células cerebrais, para viverem, exigem 20% da oxigenação do corpo. Mas quando morre um neurônio, os outros espalham uma rede, dendrites, em grego, árvores, para a comunicação. No Canadá, em Montreal, um neurocirurgião estava operando uma paciente anestesiada com o cérebro resfriado. Em determinado momento, por acaso, o bisturi mudou de área e a mulher começou a cantar. Estava anestesiada, o cérebro resfriado. O Dr. Willie Penfield foi tomado de surpresa, porque ela não podia cantar. Estava adormecida. Ele tentou procurar a área e voltou à mesma área. E ela cantou agora uma nova música. Dizia que ouviu aquela música quando sua mãe estava grávida e costumava cantá-la. Foi aí que ela memorizou. O Dr. Willie Penfield, que acreditava que as mensagens cerebrais, como todos os neurocirurgiões, eram transmitidas neurônio a neurônio através de sinapses de natureza elétrica, percebeu que no cérebro resfriado não havia um conduto elétrico. Abriu uma grande interrogação: o que é que existe além do cérebro? O que é a memória? Esta área guarda
Mas como se dá o fenômeno para preservar as lembranças? Nasceu a hipótese eletroquímica da transmissão das mensagens. E o Dr. William Penfield estabeleceu que a mente não é trabalho do cérebro, mas o cérebro é trabalho da mente. E declarou: a mente é o espírito imortal, autor do pensamento. O cérebro é o computador que decodifica e manda para o exterior as suas mensagens. Os estudiosos estabeleceram que essa glândula produz 38 enzimas já classificadas, desde as endorfinas, as morfinas orgânicas, as cerebrinas e outras enzimas que afetam o comportamento. Determinada enzima, quando é descarregada pelo cérebro, produz a depressão. A mesma enzima, quando tem uma produção insuficiente, produz a exaltação. A psiquiatria foi beneficiada com o surgimento dos produtos químicos debarbitúricos para manter o quimismo cerebral e fazer que a mente reorganizasse a estrutura do aparelho deficiente. Então, os cientistas na década de 80 deram-se conta que a nossa imunodeficiência é resultado de uma conduta promíscua. Quando temos conflitos de consciência, quando temos temperamento irregular, quando temos desajustes emocionais, estamos sujeitos às doenças. Mas na hora em que nos elevemos emocionalmente, na hora em que sorrimos quando amamos, adquirimos resistência a baciloses, a viroses, a contaminações. Experiências realizadas em Detroit demonstraram que os filmes apresentados na televisão, na cinematografia, quando são de violência, destroem uma substância enzimática que nós temos na saliva, a SIGA, a imunoglobulina. E naquele momento de exaltação de ódio ou de sexo, nós ficamos vulneráveis à contaminação de gripes e de outros vírus. Mas se nós assistimos uma película de Groucho Marx, de Carlitos, uma mensagem de amor, um filme edificante, a SIGA aumenta o seu potencial e nós disputamos e desfrutamos de saúde. Então os cientistas estabeleceram a necessidade de criar-se uma ciência nova, a psiconeuroimunologia. Através do equilíbrio psíquico, os nervos harmonizam-se e descarregam enzimas protetoras do organismo que evitam a contaminação. Para tanto, é necessário que a mente esteja em equilíbrio, repetindo mensana, in corpore sano, trazendo de volta o pensamento latino, herdado da Grécia, e propondo uma mudança de comportamento espiritual, não apenas social, a mudança de um comportamento espiritual da criatura humana. Você é autor do seu destino. Você é o resultado do que fez. Você será o resultado do que faça. Chegava agora a psicologia transpessoal, detectava a alma e dizia que o cérebro são equipamentos. A alma, também chamada metaconsciência, e depende do corpo. Ela vive antes, durante e depois do corpo. E esta ciência, depois de várias peregrinações, vinha afirmar o postulado da doutrina espírita, quando o insigne codificador Allan Kardec interrogou: que é o espírito? E as entidades venerandas contestaram: princípio inteligente do universo, a energia que pensa. Cabe a Allan Kardec, indubitavelmente, o pioneirismo da técnica da psiconeuroimunologia. Cabe a Allan Kardec
o mérito